Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação, nossos pensamentos, conduzir o nosso coração com respeito à vontade de Deus para as nossas vidas, especialmente para com a sua vida, minha amiga e meu amigo. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, venha possuir você de tal forma que você não vá ter ouvidos para ouvir outras vozes, a não ser a voz de Deus, de acordo com a sua santa palavra. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando sobre a vontade de Deus. Eu estava pensando nos homens, inclusive as mulheres, que Deus escolheu durante a história do seu povo de Israel, que hoje não é só Israel. Hoje são todos os povos que são escolhidos. Deus seleciona pessoas de qualquer povo, qualquer nacionalidade, qualquer nação, para fazer a vontade dele aqui na terra. E eu oro a Deus e eu peço a Deus de todo o meu coração que ele venha levantar pessoas cujo coração seja de acordo com o coração dele. E que ele venha, ou que essas pessoas venham fazer melhor para ele do que tem sido feito até aqui. E para que uma pessoa seja de acordo, ou tenha um coração de acordo com o coração de Deus, ela não precisa das qualificações, das qualidades que o ser humano, que a humanidade almeja. Não. Você pode ser a pessoa mais feia na face da terra, mais desconjuntada da face da terra, mais insignificante da face da terra. Você pode ter sido gerada ou gerado de forma que você cheia de defeitos. Você é caolha, ou você enxerga muito pouco, ou você ouve pouco, ou você por falta de condições, você está cheio de deficiências, sejam deficiências físicas ou espirituais, emocionais. Mas quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela tem um coração de acordo com o coração de Deus. Aleluia. Ela é perfeita aos olhos de Deus. Eu fico pensando, puxa vida, quantas milhões e milhões de pessoas têm ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus, por esse mundo afora. São 9
quase 9 bilhões, 8 bilhões e meio de pessoas na face da Terra. É gente que não acaba mais. Será que Deus não tem pelo menos uma pessoa entre esses bilhões, entre essas bilhões de pessoas, que tem o coração segundo o seu coração? Como o caso de Davi. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Que maravilha! Por quê? Porque ele nasceu com esse coração. Deus o deu esse coração, com certeza. Mas não importa se você é aquela criatura mais rejeitada, mais excluída da face da terra. Quem sabe você é aquela pessoa que não tem ninguém neste mundo, que está sozinha, sozinho. Você é aquela criatura que, puxa vida, será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus sabe que eu existo? Você se encontra nessa situação. Uma pessoa rejeitada, uma pessoa excluída. Se nem sua mãe, nem seu pai quiseram você, você diz, poxa, será que tem alguém neste mundo que vai me valorizar, que vai me considerar? Pois é. O texto sagrado não deixa dúvida. O texto sagrado diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para fazê-las fortes, envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas que não são nada para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. Bem, assim Deus escolheu a Davi. Davi, a gente entende, a gente chega à conclusão que Davi era um filho bastardo, porque quando o profeta Samuel foi na casa dele para ungí-lo rei de Israel, o seu pai reuniu toda a família, mas não chamou Davi para comer com o profeta. Com licença. O pai de Davi, Jessé, deixou Davi lá cuidando das ovelhas, atrás das ovelhas malhadas, cuidando delas, porque ele era de menor. E aos seus olhos, aos olhos do seu pai, Jessé, Davi era mais um. Só que não como os que ele tinha gerado anteriormente. Então, Davi foi assim um aborto da natureza. E ele era considerado assim, excluído. E quando o profeta olhou para os filhos de Jessé, ele falou, não tem mais ninguém? E Jessé disse, não, eu tenho mais um filho, mas está lá cuidando, ele é garoto, é jovem. Não, eu não vou comer sem que ele chegue aqui, porque Deus, olha só o que o profeta Samuel disse para Jessé, Deus não escolhe segundo o coração dos homens, não escolhe segundo a visão dos homens, mas segundo o seu coração. E quando Davi chegou, eles esperaram Davi chegar, e Davi, quando chegou,
provavelmente ainda sujo, de estar atrás das malhadas das ovelhas. Então, o profeta, Deus falou para o profeta, é esse aí que eu quero que consagra. Muito legal, muito bacana. Só em lembrar da história de Davi, do início da história de Davi, a gente fica alegre, porque a gente sabe o que é ser excluído, rejeitado, desprezado. Graças a Deus, puxa vida. Talvez você, amiga e amigo, seja justamente essa pessoa, rejeitada até pelos seus pais, seus familiares. E o trabalho que você exerce é um trabalho mais insignificante, inferior que existe. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe de acordo com a sua aparência física. Ele escolhe de acordo com o seu próprio coração. Aleluia. De repente, você que está me assistindo neste momento, Deus está chamando para fazer a vontade dEle, para fazer de você uma princesa ou um príncipe do seu povo, para que você venha a ser usado por Ele para gerar outros filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que nos faz nascer da água e do Espírito. É Ele que faz isso. É Ele que coloca em nós tanto querer como realizar. Então, Ele que chama, Ele que escolhe, segundo o coração dEle. Assim foi Davi, quem sabe? Eu oro a Deus de todo o meu coração, para que Ele venha levantar pessoas que venham fazer melhor, infinitamente melhor, do que todos nós temos feito até aqui. Porque Ele merece o melhor. O nosso Senhor Jesus Cristo merece o melhor. Mais ou menos. Há um ditado popular que diz que o bom é inimigo do melhor. É verdade. Eu creio nisso. Que Deus venha fazer o melhor do que tem sido feito até aqui, para a glória e louvor exclusivamente dele. Mas vamos ver aqui um fato interessante, que é a razão da mensagem de hoje. Diz o texto sagrado, eu vou até fazer aparecer esse texto para você ler comigo. Olha só. Vamos avaliar. Eu estava lendo e meditando nisso. O texto lá de 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 3, diz assim: e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Quer dizer, Salomão, ele está falando de Salomão aqui. Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Vamos ver o que está escrito aqui no início. Olha só. Olha só. Capítulo 11 de 1 Reis diz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó.
Quer dizer, ele se uniu com a filha de Faraó, rei do Egito. E ele o fez. Por que ele não quis escolher uma filha do seu próprio povo? Por que ele não escolheu uma mulher, uma jovem, entre as filhas de Israel? Não. Salomão errou feio, porque ele foi escolher uma mulher, uma jovem, que tinha descendência real. Tinha que ser uma criatura como filha de rei. Então, Salomão buscou como esposa a filha de Faraó. E depois que ele se envolveu com a filha de Faraó, então vieram as Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Quer dizer, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não falou só com Salomão, mas a todos os filhos, os homens de Israel. Com licença. Então, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, ele disse: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas olha só, a estas que Deus já havia avisado para não se chegar, a estas se uniu Salomão com amor. Está aqui escrito. Está aí escrito. Se uniu Salomão com amor. Quer dizer, Salomão desobedeceu a palavra de Deus. Apesar de ser sábio, apesar de ser, era riquíssimo, poderosíssimo, toda a sabedoria estava com Salomão. Mesmo com toda a sabedoria dele, ele foi estúpido ao ponto de desobedecer a palavra de Deus. Ele se uniu com amor àquelas mulheres estrangeiras, a partir da filha de Faraó. Com certeza Salomão era muito orgulhoso, vaidoso. Já pensou eu, um rei de Israel, vou casar com uma plebeia? Eu vou casar com uma israelita que não tem um histórico, não tem um pai que é rei? Não, eu quero uma princesa. E Salomão caiu na conta do vigário. Essa é a realidade. E ele, com certeza, se deixou levar por essas mulheres. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Quer dizer, ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres, não precisava de ser muitas, uma só mulher poderia perverter o seu coração, mas ele tinha muitas mulheres pervertendo o seu coração. Aí diz aqui, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Quer dizer, Salomão se uniu a mulheres endemoniadas, possuídas por espíritos mentirosos, enganadores. Por isso, essas mulheres
perverteram o coração de Salomão. Mas quando a pessoa nasce do Espírito, nasce da água e do Espírito Santo, como Jesus ensina, não, essa pessoa tem um coração segundo o coração de Deus. Ela pode ser toda deformada, pode ter o seu corpo feio, pode ter o seu cabelo desconjuntado, pode ter um olho só, pode ser até cega. Não importa. Ela se torna uma criatura perfeita de acordo com Deus, porque Deus não olha a aparência, a capacidade, a inteligência, a sabedoria. Ele não escolhe esse tipo de pessoa. Ele escolhe pessoas cujo coração seja segundo o coração dele. Então, minha amiga e meu amigo, especialmente você, mulher, a mulher é mais vaidosa, você que se acha feinha, desprezível, você que se acha assim uma pessoa, poxa, ninguém olha para mim, não faz mal. Deus está olhando para você. Deus olha para você. Ele está olhando o seu coração. E quando uma pessoa nasce da água, quer dizer, do arrependimento, batismo nas águas, e do Espírito Santo, ela se torna perfeita. Ela tem um coração segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Bom, então vamos continuar lendo aqui. Olha só. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Como o coração de Davi, seu pai. Olha só que maravilha. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, veja que Salomão era perfeito do ponto de vista exterior, mas um coração rebelde do ponto de vista espiritual. Então Deus faz exatamente o oposto, faz nascer um coração de acordo com o seu coração. Quizá neste momento Deus esteja tocando no seu coração, amiga e amigo, e Ele venha fazer de você uma criatura cujo coração seja de acordo com o coração de Deus, como ele fala aqui no versículo 4. Coração de Davi ou coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Medite nessa palavra, amiga e amigo. Então, ao invés de você buscar a perfeição exterior, ao invés de você se envolver com as vaidades desse mundo e buscar beleza, e instrução e sabedoria e capacidade intelectual, sobretudo, busque um coração sábio, um coração como o coração de Davi, para que ele seja perfeito e você também seja perfeita aos olhos de Deus. Assim são as pessoas nascidas da água e do Espírito Santo. São as únicas pessoas capazes de agradar a Deus, de agradar ao Senhor e fazer a sua santa vontade. Nós falaremos mais a respeito disso amanhã,
mas eu só queria que você focasse o seu pensamento nesse texto de 1 Reis, capítulo 11 e versículo 4. Pensa bem, para que você não se deixe levar pelos olhos, pela aparência, pela capacidade, mas que você seja uma pessoa sábia, que tenha um coração segundo o coração de Deus. Não sábia como Salomão, não, mas sábia segundo o coração de Deus, sábia segundo os olhos de Deus. E mudou o seu coração, muda a sua vida. Mudou a sua cabeça, muda o seu coração. Mudando o seu coração, o seu corpo será perfeito aos olhos de Deus. Amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito, para que você possa aprender a vontade de Deus para a sua vida. Amanhã nós estaremos dando continuidade a esse texto. O coração segundo o coração de Deus. Amanhã. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.